Olá, 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 paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a mais um ICMA Cast, Lâmpada para os Meus Pés. Meu nome é Fred Lopes e eu te convido a embarcar junto comigo nesse projeto maravilhoso que tem nos levado a navegar na Santa Escritura, que é a Palavra de Deus. Afinal de contas, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Portanto, sinta-se à vontade. Essa é a nossa casa, sem títulos, sem rótulos, sem placas, somente a boa e simples leitura da Bíblia. Então, tome a sua espada e vamos que vamos! Bom, pessoal, vamos lá então. Antes de entrarmos de fato no momento da leitura, alguns recados são indispensáveis. Primeiro, o ICMA Cast Lâmpada para os Meus Pés está disponível nas seguintes plataformas digitais: no nosso canal do YouTube, com formato de vídeo, e com formato de podcast nas plataformas de podcast, em formato de áudio. Então, via YouTube, você poderá acessar diretamente pelo canal do YouTube, ou também através do Facebook e Instagram, que te encaminharão de volta para o YouTube, onde é feita, de fato, a transmissão original. Já como podcast, está disponível no Spotify, no Google Podcasts, no Anchor e nos outros semelhantes. Lembrando que nós enviamos todos os links via WhatsApp, portanto, se você deseja receber todos os dias diretamente no seu celular, ou de um amigo ou um parente, basta nos enviar o número de telefone correspondente, ok? Segundo, está disponibilizado o link do plano de leitura para você poder ir marcando conforme acompanha, aí no final dos comentários de cada episódio. Terceiro e último, e com certeza o mais importante disso tudo, é a sua participação e interação. Seja qual for a plataforma digital que você utiliza para acompanhar, não deixe de interagir, de comentar, de perguntar, nem que seja para dar um glória a Deus ou um amém. Seja no YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, no Google, no Anchor, no Spotify. Não deixe de nos seguir, de curtir e principalmente de compartilhar. Compartilhar esse material com certeza é uma forma de divulgação do reino de Deus e do Evangelho de Jesus Cristo. Se trata simplesmente da palavra do próprio Deus. Lembrando sempre que o nosso papel não é convencer ninguém, e sim apresentar aquele que convence. Então, sem mais, vamos que vamos! Amém, meus amados? Vamos lá então para mais um dia de leitura bíblica. Hoje dia 28 de março do ano de 2021. A nossa leitura de hoje se encontra no Antigo Testamento, em Números capítulos 24 e 25, no Novo Testamento, Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de João capítulo 4. Então, como sempre de costume, abra sua Bíblia, sua espada aí no Antigo Testamento, Números capítulo 24, verso 1. Vamos que vamos. Quando Balaão viu que era do agrado do Senhor que ele abençoasse Israel, não foi esta vez como antes ao encontro de agouros, mas voltou o rosto para o deserto. Balaão levantou os olhos e viu Israel acampado segundo as suas tribos, e o Espírito de Deus veio sobre Balaão. E ele proferiu a sua palavra, dizendo: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos. Palavra daquele que ouve os ditos de Deus, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém de olhos abertos. Como são boas as suas tendas, ó Jacó! Como são boas as suas moradas, ó Israel! São como vales que se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. Águas manarão de seus baldes, e as suas sementeiras terão águas abundantes. O seu rei se levantará mais do que Agag, e seu reino será exaltado. Deus tirou do Egito o povo de Israel,
cujas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações inimigas e quebrará seus ossos, e com suas flechas os atravessará. Israel abaixou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos os que abençoarem você, e malditos os que amaldiçoarem você. Verso 10. Então Balaque ficou irado com Balaão, e bateu com uma mão na outra. Balaque disse a Balaão: eu o chamei para que você amaldiçoasse os meus inimigos, mas agora já 3 vezes você somente os abençoou. Agora vá embora para sua casa. Eu tinha dito que o cobriria de honras, mas eis que o Senhor o privou delas. Então Balaão disse a Balaque: não é verdade que eu também tinha dito aos mensageiros que você me enviou, que mesmo que você me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transgredir o mandado do Senhor, fazendo bem ou mal por minha própria iniciativa? E não é verdade que eu disse que falaria apenas o que o Senhor me dissesse? Agora, eis que volta ao meu povo. Mas antes disso, venha, pois quero avisá-lo de que este povo fará ao seu povo nos últimos dias. Então Balaão proferiu a sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e tem o conhecimento do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Eu o vejo, porém não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Edom será uma propriedade. Seir, que é inimigo dele, também será uma propriedade. Mas Israel fará proezas. De Jacó sairá o dominador. Ele exterminará os que restam das cidades. Balaão viu Amaleque, proferiu a sua palavra e disse: Amaleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será destruição. Viu os queneus, proferiu a sua palavra e disse: a sua habitação está segura, e você pôs o seu ninho na rocha. Todavia, o queneu será consumido, até que Assur leve você cativo. Balaão proferiu ainda a sua palavra e disse: ai, quem viverá quando Deus fizer isso? Homens virão da costa de Quitim em seus navios, afligirão Assur e Eber, e também eles mesmos perecerão. Depois Balaão se levantou e se foi, e voltou para sua terra. Também Balaque se foi pelo seu caminho. Amém, meus amados, finalizamos aqui a leitura do capítulo 24, e prosseguiremos com a leitura do capítulo adiante, capítulo 25, de Números, verso 1. Vamos que vamos. Quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses, e o povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou os deuses dessas mulheres. Assim, quando Israel se juntou ao culto a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O Senhor disse a Moisés: reúna todos os chefes do povo e enforque-os diante do Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se afastará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se ajuntaram a Baal Peor. Naquele momento, eis que um homem dos filhos de Israel trouxe para sua tenda uma mulher midianita, à vista de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, seguiu o homem israelita até o interior da tenda, e com a lança atravessou os dois, tanto o homem israelita quanto a mulher midianita, pelo ventre. Então a praga cessou entre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo no meio deles, assim que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto diga: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porque teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto, isto é, que foi morto com a sua mulher midianita, era Zinri, filho de Salu, chefe da casa paterna dos Simeonitas. O nome da mulher midianita que foi morta era Cosbe, filha de Zur, chefe do povo da casa paterna entre os midianitas. O Senhor disse a Moisés: atormentem e ataquem os midianitas, porque eles
atormentaram vocês quando os enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbe, filha do chefe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga, no caso de Peor. Amém, meus amados? Aqui nós finalizamos, graças a Deus, para a glória do Senhor Jesus, a leitura do Antigo Testamento. E agora vamos lá para o Novo Testamento. E no Novo Testamento vamos dar continuidade à leitura do Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de João, no capítulo 4. Então vamos lá, capítulo 4 de João, o Evangelho, de João, verso 1. Vamos que vamos. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco de água", pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: "Como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana?" Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Eles tinham uma rincha por questão do local de adoração e alguns outros detalhes. Jesus respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva." Ao que a mulher respondeu: "O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." Aleluia, glória a Deus. Verso 15, a mulher lhe disse: "Senhor, quero que me dê essa água para que eu nunca mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la." Jesus disse: "Vá, chame o seu marido e volte aqui." Jesus já sabendo da sua resposta. Verso 17, ao que a mulher respondeu: "Não tenho marido." Então Jesus disse: "Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem, não é o seu marido. O que você disse é verdade." A mulher então lhe disse: "Agora sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar." Jesus respondeu: "Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte e nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores." Aleluia. O Senhor Jesus estava respondendo que na verdade a adoração vinha do Espírito e em verdade o véu seria rasgado. Então nós teríamos acesso direto a Deus como nós temos nesse momento. E que somente entrando em Espírito, fazendo uma oração verdadeira, nós já teríamos acesso ao Pai. O adoraríamos onde estivermos, em qualquer lugar. É o que nós fazemos. Onde nós estamos, não importa onde seja, é um local de adoração. Seja no seu trabalho, na sua casa, no seu lar, com a sua família, com o vizinho, com um amigo. Em todo tempo é momento de meditar na palavra de Deus, de dia e de noite, pensando, imaginando, sonhando, planejando as coisas de Deus, olhando para o alto, pensando nas coisas de alto o tempo todo. Isso tudo é adoração. Verso 24. Ele conclui: "Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." Ou seja, realmente uma adoração genuína, sincera, mas não uma adoração simplesmente superficial, material, onde você fala uma coisa e pensa outra, ou você adora e não pratica, mas algo realmente verdadeiro, em que você pensa no alto, fala as coisas como se vivesse no alto, e vivesse aqui na terra como se vivesse no alto, como se fosse um ser celestial já. Porque as coisas velhas já ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Uma nova vida, um novo jeito de pensar, de falar, de pronunciar, de agir, de planejar.
um novo modo de vida, tudo diferente, tudo novo, tudo realmente fica para trás quando conhecemos a Jesus de fato. Verso 25, a mulher respondeu: eis que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e venham, um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus dizendo: mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Ou seja, Jesus estava o tempo todo pensando nas coisas do alto, o tempo todo adorando em espírito e em verdade, o tempo todo nos ensinando qual é o modo verdadeiro de se viver. 35. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu tesouro para a vida eterna, o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Aleluia! Pois no caso é verdadeiro ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Amém? Ou seja, os discípulos iam somente fazer o trabalho que já tinha sido semeado pelos profetas e vários homens de Deus no passado e pelo próprio Cristo nesse momento. E agora, através do trabalho concluído de Cristo na cruz, é o que os discípulos iam fazer, iam colher, iam somente ministrar, pregar a palavra daquilo tudo que já tinha sido feito, somente o testemunho, que é o que nós fazemos também. Basta dar o testemunho, o sacrifício já foi feito, a parte da semeadura já foi feita, agora basta nós aproveitar da questão do trabalho da colheita, basta colher daquilo que já foi feito, do trabalho que já foi feito, agora nós só vamos anunciar. E nem isso será que nós não podemos fazer? Será que nem isso nós não conseguimos fazer? Será que nós não conseguimos simplesmente compartilhar um material? Será que não conseguimos simplesmente pregar uma palavra, usar a nossa língua, a nossa boca? Será que nem isso essa geração não consegue fazer? Verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: ela me disse tudo o que eu já fiz. 40. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Lembrando que os samaritanos eram considerados inimigos, de certa forma, dos judeus. 41. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus, e diziam à mulher: agora não mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Passados 2 dias, Jesus saiu dali e foi para a Galileia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Isso é um fato. Verso 45. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia, ou seja, ele tinha saído da região da Judéia, de Jerusalém, subido para a região da Galileia, em Cafarnaum, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho que estava morrendo. Onde ficava Cafarnaum, não falei? Mas era Cafarnaum mesmo. Alegremente acertei. Foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha, antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu.
Quando já estava a caminho, seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. Informaram: ontem, à 1h da tarde, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus fez, depois de ir da Judéia para a Galileia. Amém, meus amados? Nós finalizamos aqui, para a glória do Senhor Jesus Cristo, a leitura de hoje, dia 28. Lemos tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento. Finalizamos aqui a palavra do Senhor. Vamos, portanto, orar ao Senhor. Amém. Amém, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de amor, Deus de poder, Deus de misericórdia, Deus de paz. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia onde temos a oportunidade de ler a Tua Santa Palavra, a Tua Santa Escritura. Obrigado, meu Pai. Eu te agradeço, ó Pai, pessoalmente por cada vida que está recebendo essa Tua Palavra, que está ouvindo, ó Pai amado, e compartilhando do Teu amor, ó Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade todos os dias durante este ano. Nós te agradecemos, Pai. Pedimos perdão ao Senhor pela nossa falta de interesse, pela nossa falta de amor, pela nossa falta de compromisso com a obra do Senhor, ó Pai, que é duradoura, eterna, Pai, e que é viva e eficaz. Nós te agradecemos porque o Senhor é o único caminho, e porque só existe o caminho, o Senhor tem nos mostrado. Pedimos ao Senhor que também mostre esse caminho às outras pessoas que não conhecem, Pai. Oh Deus, mostre esse caminho aos nossos entes queridos. Mostre esse caminho aos nossos amigos, ó Pai, do nosso trabalho, aos nossos vizinhos, as pessoas, ó Pai, que são da nossa vizinhança, as pessoas que são do nosso conhecimento. Anuncia, Pai, esse evangelho através de nós. Usa-nos a nós, ó Pai. Nós clamamos a Ti, ó Pai, que por misericórdia e pela graça, segundo o amor do Teu Filho, que o Senhor se estenda a nós, ó Pai amado, esse trabalho, essa tarefa, esse serviço, essa missão, Pai. Queremos fazer parte do serviço do Senhor. Queremos fazer parte da Tua obra. Nós queremos trabalhar para o Senhor, ó Pai. Oh Deus, nos dá essa honra, Pai, e essas oportunidades de pregar a Tua palavra, de demonstrar o Teu testemunho. Fortalece os meus irmãos para que onde eles estiverem, possam demonstrar o testemunho do Senhor no seu modo de vida, no seu modo de viver, que outras pessoas olhem para eles e possam ver a luz e o fruto do Espírito e possam entender que essa obra é de Jesus Cristo, e que seus corações, ó Pai, possam se arrepender de todo mal, e que eles possam se voltar para Cristo, e crendo que o Senhor é o Filho de Deus, crendo na Tua palavra e nas Tuas promessas, em nome de Jesus. Oh Pai amado, em nome de Jesus, multiplica, Pai, os discípulos, multiplica, Pai amado, aqueles que hão de ser batizados e que crerão no Senhor. Usa-nos, ó Pai, muda a nossa geração e controla, indica os nossos caminhos conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus nós oramos ao Senhor. Amém e amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Finalizamos aqui mais um dia de leitura bíblica para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Finalizamos mais um dia de ICMAcast, lâmpada para os meus pés. Mais um dia que o Senhor nos permitiu fazer a leitura, a busca do conhecimento da Tua palavra, para que possamos crescer como adoradores que adoram em espírito e em verdade, para que possamos anunciar as boas novas do Evangelho com profundo conhecimento, com sabedoria que vem do Espírito Santo de Deus. Eu tenho sido extremamente abençoado, tenho certeza que você também. Então te peço humildemente que, se você puder, que você faça parte comigo desse serviço do reino de Deus e anuncie o Evangelho, anuncie as boas novas, compartilhe essa palavra para que outras pessoas possam ter acesso a essa leitura bíblica. Que Deus te abençoe, que abençoe o seu lar em nome de Jesus, a sua família, e te use imensamente aonde é que você esteja, com lockdown, sem lockdown, com pandemia, sem pandemia, que você seja abençoado e que você seja instrumento nas mãos desse Deus maravilhoso que nos chamou e nos escolheu para fazer parte desse reino maravilhoso do nosso Pai Todo-Poderoso. Anuncie a palavra, anuncie as boas novas, seja parte do corpo de Cristo em nome de Jesus. Se Deus quiser, estaremos aqui mais uma vez amanhã para anunciarmos o reino de Deus através do ICMAcast, lâmpada para os meus pés. E se Deus nos permitir, é claro. Eu me despeço de vocês, meus amados irmãos. Tchau, tchau e até a próxima.